A natação é o quarto esporte mais praticado no Brasil, segundo o Atlas do Esporte no Brasil. São 11 milhões de praticantes, ficando atrás somente do futebol, vôlei e tênis de mesa. Meu nome é Thais Uehara e hoje falaremos um pouco sobre a natação. Por movimentar praticamente todos os músculos e articulações do corpo, a natação é considerada um dos melhores exercícios físicos existentes e um dos mais exigentes. A natação era originalmente um meio de sobrevivência do homem. Em tempos primitivos, precisava fugir de animais maiores ou procurar alimentos entre rios e lagos. Desde a antiguidade, os seres humanos eram grandes nadadores. Alguns registros mostram que no Antigo Egito, em 3000 a.C., os filhos dos nobres aprendiam a nadar desde cedo. Na Grécia, a prática da natação ganhou grande importância, uma vez que a mesma proporcionava o desenvolvimento harmonioso do corpo, algo bastante valorizado pela sociedade grega. O filósofo Platão, por exemplo, afirma que os indivíduos que não haviam aprendido a nadar não poderiam ser considerados educados. Foi na civilização grega, inclusive, que surgiram as primeiras disputas de natação, os Jogos Istmicos, disputadas em homenagem ao deus Poseidon. Já na civilização romana, a modalidade foi base de preparação militar dos soldados do Império. O esporte passou por um período de decadência durante a Idade Média, já que nessa época surgiu a crença de que sua prática poderia ser responsável pela disseminação de doenças. A história da natação revela outra ascensão da modalidade durante o renascentismo. Várias piscinas públicas foram criadas em toda a Europa, especialmente em Paris durante o reino do Luís XIV. No entanto, a história da natação como esporte competitivo se inicia na Inglaterra, durante a primeira metade do século XIX. Em 1837, foram disputadas as primeiras provas da modalidade esportiva, na cidade de Londres. Desde então, a natação foi se consolidando cada vez mais como um dos mais importantes esportes. Uma prova disso é a presença da modalidade desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos, em 1894. No Brasil, a natação foi introduzida em 1897, com a fundação da União de Regatas Fluminense na cidade do Rio de Janeiro. Por mais que muitos acreditem que qualquer um que saiba nadar é um grande nadador competitivo, não é bem assim. Na natação tem regras e nós vamos falar um pouquinho mais delas. As dimensões de uma piscina olímpica são de 50 por 25 metros e 2 metros de profundidade. No geral, pode ser praticado em espaços tanto abertos quanto fechados, assim como pode ser praticado por homens ou por mulheres. Os objetos usados para essa prática variam de acordo com a modalidade em questão. Nas competições da chamada natação pura, por exemplo, são usados apenas equipamentos que facilitem o deslocamento do competidor na piscina, como toucas e óculos adequados. A entidade de âmbito internacional responsável pela fiscalização e pela manutenção dos eventos é a FINA, Federação Internacional de Natação. Nas competições de natação pura, a piscina é dividida em 8 partes iguais, sendo cada uma delas denominada raia. Cada um dos competidores ocupa uma raia e aqueles que possuem os melhores tempos têm direito de ocupar as raias mais centrais. As regras das competições variam de acordo com a forma e como se nada: borboleta, peito, estilo livre ou nado de costas. Mas no geral, o atleta ou uma equipe podem ser desclassificados de uma competição quando queimam a saída 2 vezes ou quando não encostam alguma parte do corpo durante a virada na outra extremidade da piscina. Em caso de equipes de revezamento, se um competidor saltar na piscina antes que seu companheiro toque a borda, a equipe é eliminada. Agora vamos falar sobre alguns destaques importantes sobre a natação. A natação já foi mencionada em várias obras históricas, como a Ilíada e Odisseia de Homero. Nessas obras já traziam a referência sobre o ato de nadar, até mesmo na Bíblia, que tem algumas passagens. No Brasil, o destaque é para César Cielo, que conquistou o primeiro ouro brasileiro na natação na história dos Jogos Olímpicos. Esse acontecimento importante para a história da natação brasileira ocorreu no dia 16 de agosto de 2008, na piscina do Centro Aquático Nacional de Pequim. Nas Olimpíadas de 1972, em Munique, Mark Splitz conquistou 7 ouros, se tornando o maior vencedor de medalhas douradas numa mesma Olimpíada. Esse recorde durou até 2008, quando Michael Phelps conquistou 8 ouros,
vencendo todas as provas que disputou. Phelps é o maior medalhista da história das Olimpíadas, com 22 no total, sendo 18 de ouro. A maior medalhista das Paralimpíadas é uma nadadora. Se você acha que Michael Phelps é uma máquina de ganhar medalhas, é porque não conhece a americana Tricia Zorn. Ela ganhou mais que o dobro de medalhas do que o Phelps, sendo 55 medalhas. A natação é a prática que está presente desde o ventre materno e é a que muitos aprimoram ao longo da vida e tornam isso ou como um esporte competitivo, profissional ou até mesmo para o seu lazer e bem-estar.